bem-vindos a mais um vídeo aqui dos nossos estudos. Hoje, então, daremos continuação aos aspectos da Mãe Divina. Até eu quero pegar aquilo, enquanto você iniciar a leitura, eu quero pegar o parágrafo aqui que eu li, que diz o seguinte: no esoterismo prático, o ego representa a mãe, a natureza e todas as criaturas que sobrevivem dela e nela. É a Mãe Divina. Só até para a gente voltar um pouquinho numa questão também de que esse ego é o ego do Freud, então não é o ego lá do esoterismo que nós trazemos. No esoterismo, esse ego, até que ele é com E minúsculo, que ele enquadra aqui como se fosse o id. Exato. Passo ao Lincoln. Muito obrigado, olá a todos. Então, dando continuidade aos nossos estudos na página 127. Então, a Mãe Divina, ela possui 5 aspectos fundamentais. Número 1, a Mãe imanifestada, Kundalini. Número 2, a Deusa Mãe manifestada, sabedoria e amor. 3, a Deusa Mãe da Morte. 4, a Mãe Natureza. E 5, a Maga Elemental Instintiva. Então vamos estudar um pouquinho, desenvolver mais esses aspectos da Mãe Divina. Primeiro aspecto, a Mãe imanifestada, Kundalini. É a grande Mãe Cósmica, o grande ventre ou a matéria cósmica. A matéria primordial da grande obra, de onde tudo sai e tudo volta. E é bem esse aspecto mental, né? Que é essa repetição. Você fala bem no final, né? De onde tudo sai e onde tudo volta. Então ele é infinito, por assim dizer. Segundo aspecto, a Deusa Mãe manifestada, sabedoria e amor. Manifesta a energia, a eletricidade, a força, o magnetismo, a coesão e a gravitação neste universo. Possui uma beleza impossível de se definir com palavras. É a Ísis. Dela emana somente o amor. É Deus Mãe. Sobe pelo canal da coluna quando convertida na serpente de fogo Kundalini, quando o neófito está trabalhando com a transmutação sexual. Terceiro aspecto, a Deusa Mãe da Morte. Expressa e rege a lei da justiça e da morte, física e psicológica. Desconstrói o corpo físico e também o id animal. Coloca um fim no aspecto instintivo e antinatural do id. Devemos render culto somente à Virgem e não aos aspectos negativos da Mãe Divina. Aqui me surgiu uma dúvida, porque você se refere a essa deusa Mãe da Morte. Seria justamente esse momento da morte. Que tem uma lei que rege justamente o momento da morte de cada pessoa. Sim. É a mesma, vai ser a mesma como um todo, mas é a mesma que rege justamente essa morte mística que eu faço, essa morte psicológica? Sim. É até bem importante você tocar nisso, porque a morte, ela só acontece porque a morte nossa, que nós colocamos com qualquer aspecto, seja natural ou não, ela só acontece porque nós queremos morrer. Uhum. No sentido, eu estou cansado, não quero mais viver. Mas também a morte mística, que é onde eu me entrego a algo maior. Esse é o que os antigos, lá nos primórdios, que a nossa literatura traz como eram sacrificados seres humanos para Deus. Então eles liam muito isso, compreendiam isso muito como se fossem pessoas oferecidas. E não, as pessoas se ofereciam. Aí você traz para essa parte interna. Sim. Então essa morte, porque eu realmente quero me entregar para um ser maior. Então a mãe, ela se relaciona com esse anjo da morte, que é a morte física, e também com o aspecto dessa entrega para um ser maior, para se transformar em consciência.
Excelente. E ainda dentro desse ponto que você trouxe, só pegando uma outra vertente ali, você falou da morte física. Podemos dizer então que inconscientemente as pessoas escolhem morrer. Morrer. Nós escolhemos morrer. Que se nós fizéssemos o trabalho ao contrário, ou seja, no sentido de querer viver, nós eliminávamos esses pensamentos que querem morrer. Aí nós não morreríamos. Sim. Continuaríamos sempre vivos. Porque são os meus pensamentos e as minhas ações que vão resultar numa morte em algum momento. Sim. Quando eu começo a eliminar isso, eu começo... É aquilo que você fala de matar a morte. Matar a morte. Exato. Se você perceber e conversar com pessoas que já estão com uma idade mais avançada, ela já não tem mais aquela ânsia de viver, vai se apagando, então elas mesmas vão pedindo. E de repente, eu posso dizer assim que já estão mortos de alguma forma, só ainda tem um físico, ainda que tem uma vitalidade. Compreendido. Quarto aspecto, a Mãe Natureza. A Mãe Natura particular, a criadora do nosso corpo físico, foi ela quem uniu o óvulo com o esperma para que surgisse a vida. Quinto aspecto, a maga elemental instintiva. A maga elemental, a qual devemos o nosso instinto e impulso vital, que nos dá potência sexual e força natural. A natureza é inteligente, porém mecânica em alguns de seus aspectos. Seu papel principal é o de reproduzir. É a matrix, a matéria, matéria-prima do universo. Ela recebe a semente, acolhe e reproduz a forma delineada no mapa genético no interior da semente. Gesta, alimenta e educa. Representa a mente. Rege e cobra as leis designadas pelo Pai, o superego, nossa consciência. Isso, deixa eu fazer aqui um adendo aqui. Até o aspecto ele termina ali na força natural, né? Então ele finaliza o quinto aspecto. E cada um desses aspectos, né, dos 5, ele se manifesta no interior de cada ser humano. Então, quando nós falamos de uma mãe divina, então nós estamos falando desse corpo, que é a própria mente em si, que é onde tudo se gesta. Então, quando nós falamos assim, a mãe divina gesta os elementais da natureza, gesta a nossa natureza aqui dentro. Então, gesta a questão dos instintiva, do sexo. Então, ela faz toda essa criação. Então ela pega essa semente que vem, né, do pai, e ela que faz isso reproduzir. Então se não tem a mãe, né, o pai só tem a semente. E a semente, se eu deixar ela guardada, ela não reproduz. Então eu preciso fazer esse contato com a mãe para ela gerir isso. Então fazer essa gestação e passar, desenvolver esse mapa que está engendrado dentro dessa semente para dar os frutos que estão na semente. E aí, como nós colocamos aqui, que você leu ali para nós, que ela pega essa semente, alimenta, educa e rege e cobra as leis. Então a mãe dentro da família, ela também tem esse papel. Mas dentro de nós também tem a mamãe. Que daí eu volto para mim, daí na questão mais psicológica dos meus pensamentos. Então assim, a mente, ou seja, essa mãe dentro de mim, ela que observa e ela que chama a atenção desses pensamentos. E ela está a todo momento nos orientando. E se eu estou fazendo algo errado e a minha vida não está muito boa, ou as coisas não estão acontecendo da forma que deveriam ser, muitas vezes é um pensamento que é algo que ele não merece. Então essa mãe, ela não. Sim. Então ela precisa fazer esse papel dela. E é claro, daí o bom filho é aquele que segue essas orientações. Sim. E a boa mãe,
E Aqui dentro é aquela que... cobra do filho no sentido do que ele cresça. Exato. Dando um exemplo interno, é quando nós damos margem para um pensamento, né? Não deveríamos estar fazendo tal coisa, mas a gente vai lá e faz, né? Então é essa mãe mimando o filho, dando para ele algo que ele quer somente por prazer, inconsciente, e você está ali nisso. E também nós temos né, principalmente da minha época, que quando eu aprontava algo, eu corria da mãe. Da mãe simplesmente me dizia, você vai voltar para casa. Ou seja, uma hora eu vou ter que voltar para dentro desse corpo aqui e responder por aquilo que eu fiz. Exato. E aí é muito mais forte depois, quando você tem que voltar. Porque você tem duas penalidades, uma por ter feito e ter fugido. Aquela é só o que você fez, né? Então responde duplamente. A mãe divina da espiritualidade é o ego freudiano. Ela é o princípio do Pai e, por estar mais próxima do superego, nos acolhe cheia de graça, porque Deus está sempre com ela. Bendita é entre as mulheres e divino é o fruto de seu ventre, o Cristo. É a Virgem Mãe, Deus Mãe, a qual roga por nós, os transgressores das leis, agora e na hora da morte mística. Legal você trazer isso, até porque você traz como se fosse a oração da Ave Maria num aspecto diferente. Sim. Bem interessante você falar desse Cristo ao invés do Jesus histórico, que é de grande importância, mas ter esse olhar para o Cristo. E até eu sei que é algo grandioso que você vai abordar lá mais à frente, inclusive, né, em outras obras, mas já foi muito prudente e importante você trazer isso aqui para aprofundarmos. É uma boa percepção tua, né? Claro, ela traz a oração, né, em outros termos e palavras, mas ela é a oração da Ave Maria. E quando nós falamos do Filho, né, que na oração comum traz o Jesus, mas é o Cristo. Ou seja, quando você fala em Cristo, você traduz por cristificar, cristalizar esse ser dentro de mim. Então é com a ajuda dessa mãe, né, ela vai gestando esse Cristo internamente, e é ele que vai eliminando os meus pecados, ou seja, por nós transgressores, ou seja, eu vou me empenhando para eu me transformar nesse Cristo, que daí é o nascido de uma vez. Exato. Tanto que quando eu estudei essa parte aqui no livro, eu inclusive transformei essa oração da Ave Maria que eu fazia. E a oração que eu fazia era uma coisa externa. Eu comecei justamente, quando você traz esses aspectos ver dentro, eu comecei a fazer internamente. E quando eu falo na hora da minha morte, eu não falo dessa morte física, da morte mística. Tanto que eu comecei a utilizar, inclusive, essa morte mística na oração. Justamente para ter esse olhar. E a mãe sendo como essa consciência que vai dar luz, a Virgem que vai dar luz ao Cristo. A Matrix repete os eventos dentro dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. A natureza é autossuficiente. Os reinos se alimentam um do outro. O mineral alimenta-se de tudo que perece na natureza. O reino vegetal alimenta-se do mineral. O reino animal alimenta-se do mineral e vegetal. E o reino humano alimenta-se de todos, por estar no topo da criação. Alimentar-se de si mesmo é um grau mais elevado na evolução, através da morte mística. Experimenta a morte de si mesmo. Seus pensamentos servem de lenha para desenvolver sua própria consciência. Sacrifica-se na morte para validar a eternidade, transformando-se em luz. Mais um ponto que merece uma atenção aqui é esse alimentar-se de si mesmo. Porque se uma vez que eu estou no topo da criação e eu me alimento desses aspectos físicos, mineral, vegetal, animal,
E a vida tem a evolução, né? É a mente, é a mãe. Eu tô lá no topo. Se eu ficar só com essa alimentação física, uma hora eu vou começar a voltar. Então tem que ter um método, uma maneira de eu sair. Essa revolução da consciência que já falamos, e aí que vai do alimentar-se de si mesmo. Sim. E até na oração do Pai Nosso, quando se fala do pão nosso de cada dia, como é uma oração, ela não está trazendo algo físico, um alimento sólido, e sim o pão de eu aceitar o que vem de fora, mas psicológico. Traduzindo, alguém vem e me insulta. Ao invés de eu alimentar esse insulto, eu me alimento dele. Ou seja, eu percebo as reações que esse insulto, o que isso mexeu comigo, aí eu me alimento disso. Esse é o pão nosso. Sim. Que é um pão super substancial, né? Super substancial, realmente. Esse é o pão do Cristo. Agora, se eu aplico isso, ou seja, não aceito, eu tenho uma reação, aí eu estou alimentando esse pensamento aqui dentro. É verdade, porque não resolvi, não sintetizei. Bem isso. A evolução natural dos reinos mineral, vegetal, animal e humano é recapitulada na espécie humana. Repete-se dentro da matrix, da mulher. A semente é plantada no óvulo, o qual possui a matéria necessária para seu desenvolvimento, mineral, iniciando seu crescimento no útero, vegetal, assemelhando-se a um vegetal, evoluindo até o animal, parecendo-se com um pequeno animal, até tornar-se humano. Na natureza, a reprodução se processa pela atração do positivo e negativo. A semente, positivo, é atraída pela terra através da gravidade, o desejo, ou seja, o masculino, semente. É estimulado a buscar o feminino, terra, através dos desejos instintivos. Desse encontro acontece a concepção. Duas células tornam-se uma, ou um novo ser que, ao nascer e crescer, repete o processo. Em nosso cérebro, repete-se igualmente. O axônio, masculino, busca o dendrito, feminino. Os neurotransmissores ou mediadores químicos são os espermas. O encontro do axônio e dendrito constitui-se uma concepção, um novo pensamento. Esse processo repete-se eternamente enquanto seres inconscientes. É um parágrafo instigante, porque ele traz muito na síntese o micro e o macro. Sim. Para a gente observar isso. Eu acredito que seja difícil de se compreender isso assim de imediato. Então, mas como assim? Como assim, né? Os neurônios, as sinapses, sim, são energias. Assim como nós, ao mesmo tempo como se fôssemos o próprio esperma, no sentido macro, nós também somos neurônios, no sentido macro, onde nós temos uma comunicação. Se eu falo algo, eu estou criando algo, então estou gerando ondas. E você capta essas ondas e transforma. Essa transformação é o que o Einstein fala, né, que massa se transforma em energia e energia se transforma em massa. E assim vai. Por quê? Porque não tem uma síntese ainda. Aí, a partir do momento que eu começo a sintetizar, eu paro de fazer essas transformações e me transformo só em energia. Aí eu me transformo mais em massa. E isso aqui, ele vem trazendo essa comparação do axônio e o dendrito, porque nós não vemos, mas todo momento que eu penso lá dentro, no meu mundo, como se fosse o macro aqui, é como se um casal estivesse fazendo sexo. Por isso, o fato de que é tão prazeroso falar. Falar. Quanto mais falo, mais prazeroso é. E principalmente palavras de
profanas. E daí a criação ainda é mais instigante nesse sentido, a libido é maior. É porque eu falo e vai criando cenas ali. E é interessante porque eu falo porque antes eu já estou criando cenas. Então é uma coisa que vai alimentando a outra também, né? Sim. Daí a própria palavra, né? Nós estamos falando aqui e entra o falo. Eu falo. Falo. Então tem essa interação entre o ir e o voltar. Essas são as dualidades aí, as idas e voltas. Profundo. O magnetismo é a propriedade de atração e repulsão dos metais e ímãs, os quais possuem um polo positivo e outro negativo, gerando um fenômeno fascinante em que os polos iguais dos ímãs se repelem e os polos opostos se atraem. Essa lei funciona também para a física, mas quando se trata de atração entre homens e mulheres, isso é mais complexo. Muitas vezes nos iludimos, pensando que somos atraídos pela beleza, aparência, dinheiro, etc. Mas não. A atração é algo instintivo, um impulso sexual que instantaneamente é levado à mente, bastando um cheiro, um olhar ou um gesto para que acenda o fogo da paixão. A mente é o princípio de realidade, projeta tudo na natureza, ordena e coordena os elementais na criação de suas projeções, usa a energia sexual produzida pelos órgãos sexuais para criar. A mente é a junção dos hemisférios cerebrais. São dois polos, um positivo e outro negativo. No planeta, o negativo é o sul e o positivo o norte. O núcleo do planeta é a fonte de energia, energia sexual, da junção dos polos mais a energia do núcleo. Cria-se tudo da natureza. Então, da junção dos polos mais a energia do núcleo, cria-se tudo na natureza. Quando se aproxima o polo norte de um ímã ao polo sul de outro ímã, nota-se a atração. Ficam intensamente excitados e cegos diante da paixão. Porém, ao contrário, teremos a repulsão e os conflitos. A dor é a repulsão depois do prazer, é a falta de energia. Afasta o amor e aproxima a dor. Inconscientemente, buscamos aperfeiçoar um perfil erotizador, invisível aos olhos. Essa ação magnética é avassaladora, nos manipula instantaneamente pelo forte desejo de nos satisfazermos sexualmente. Por alguns instantes, esquecemos de todos os nossos princípios morais e compromissos firmados. Nos deixamos ser levados pela luxúria, cumprindo com o dever instintivo dos impulsos sexuais, caindo no sonho e no erro. Depois, é claro, como já dito, vem a dor, para que possamos aprender a lidar com nossos desejos desenfreados. De nossos sentidos, a visão é a mais forte, magneticamente falando. No que diz respeito ao instinto sexual, a visão atrai tudo para dentro de nossa mente. É um buraco negro no microcosmo. Usa das imagens para criar um mundo só seu, sensualizando tudo e satisfazendo durante o sono seus desejos reprimidos, muitas vezes ocorrendo poluição noturna, uma ejaculação involuntária durante o sono. E vai bem de encontro àquilo que nós falamos anteriormente, da mitologia do Perseus, né, que as pessoas olhavam para a Medusa e petrificavam. Justamente essa visão, porque você se identifica e cria a efígie trazida, como eu disse, né, anteriormente nos estudos. Sim. Posso continuar? Sim. Então, para nós continuarmos, eu passo a palavra para ti. Se almejamos experimentar uma nova fase da evolução e sair da caverna, sair da mente, devemos em primeiro lugar respeitar as leis e regras do princípio de realidade. Agindo assim, harmonizaremos nossas sinapses e iniciamos um novo caminho.
Aos poucos saímos da mecanicidade e não repetimos mais os ciclos incessantes da natureza instintiva. Embora, sem exceção, todos nós estamos com um pé no it. Para sair de vez, devemos nos autoconhecer e eliminar todos os desejos do it, dominando assim a natureza instintiva. Então, para um próximo passo, né, como nós estávamos trazendo essa mecanicidade da natureza, onde tudo se repete, nós também trouxemos a questão do alimento, que nós nos alimentamos, daí nós temos que começar a transformar esse alimento, ou seja, de uma forma mais sutil nos alimentar, não mais tanto da parte física do alimento, e sim do que tem por detrás das nossas ações e reações, né, de se compreender isso. Então já é um passo. Quando eu começo a me observar e eliminar esses pensamentos, aí eu já estou saindo dessa mecanicidade. Eu já não estou mais à mercê daquilo que os outros pensam, o que o mundo quer, o que a moda muitas vezes quer nos instigar a fazer parte de coisas que não são importantes e que no senso comum isso vai todo mundo nessa direção. Aí eu já saio desse caminho, né, que nós trazemos a ideia da boiada, né? Todo mundo indo para o mesmo caminho, não. Então eu vou para o outro, eu já começo a sair disso, porque eu já não estou mais tão identificado com essas coisas. E esses desejos, né, que foram concebidos e alimentados outrora por prazer e ignorância, durante as horas em que sonhávamos acordados, até já vou pegar isso aqui, que é bem isso. Então, a moda, a tecnologia, os filmes, né, que nos deixam identificados, é o que faz com que nós ficamos sonhando. Aí eu preciso acordar para isso, não investir mais nisso, para eu acordar. Sim, e isso explica muito aqueles momentos que a pessoa está triste, a pessoa está mal, a pessoa está entediada ou algo assim. É um pêndulo voltando justamente desses momentos que por prazer e ignorância estava sonhando acordado com algo, buscando o prazer. Né? Vem aquela lamentação, puxa vida, mas eu não fiz nada. Não lembra. É diferente porque era outro id fazendo, né? Aquele já foi. Sim. Daí ele vem e a gente recebe esse pêndulo de alguma forma. Isso mesmo. Então, vivemos muitas relações em nosso mundo interno. Dessas relações reproduzem-se nossos pensamentos no inconsciente. Criamos um novo ou alimentamos os já existentes. Povoamos dessa forma o nosso inconsciente, o it. Cada novo pensamento é mais um filho para alimentar em nosso particular mundo interno. As boas novas é que podemos mudar isso, eliminando nossos desejos para que não se reproduzam mais. É imprescindível que se faça a limpeza dos estábulos de algias. Os estábulos são os porões de nossa mente, nosso inconsciente. Podemos fazer isso transmutando a energia bruta e criadora do it através da transmutação sexual do ensinins. Podemos comparar nossa energia sexual como se fosse o petróleo cru, que, através do refino, suas moléculas são separadas e submetidas a um processo realizado com o aumento da temperatura, seguido do aumento de pressão, onde a separação de seus vários derivados é feita. E Lincoln, a gente já começa a entrar nessa parte da transmutação, né, até para as pessoas compreenderem um pouco melhor.
Então aqui nós trazemos a comparação da limpeza dos estábulos lá de Álgias, que é onde o herói, o Hércules, ele fez essa limpeza. Então, nessa mitologia, ele traz o que de uma ideia? Ele desvia um rio, porque estava muito sujo aqueles estábulos. Então, para ele limpar, ele ia demorar muito tempo, e como ele estava sozinho, então traz essa ideia dele desviar um rio, e esse rio passa por dentro desses estábulos e limpa, então deixa todos eles limpos. Aqui nós já jogamos para a parte da transmutação sexual, que é onde eu pego esse rio, que é a minha energia sexual, aí eu, ao invés de deixar ela nessa corrente da natureza normal, que ela está indo, eu A desvio. gravidade, né? Sim, então tiro ela vamos dizer assim, sublimo essa lei, vamos dizer assim, e faço com que ela suba. E aí vou fazendo essa limpeza desses estábulos. Os estábulos, eles são nossos porões da mente, que são 49 porões. Então eu vou limpando um a um com essa energia. E também a ideia aqui do petróleo é que o petróleo, muito antes de se descobrir essa refinação dele, ele era um material que estava jogado fora. Está lá na natureza, está morto. A nossa energia sexual também, ela está lá. Ou seja, as pessoas usam para quê? Para uma recreação, para o prazer, uma parte instintiva. Aí agora eu vou usar para minha evolução, né? Principalmente a espiritual, onde eu vou pegar essa matéria cru, como se fosse o próprio petróleo, e vou refinando. É como se a nossa coluna aqui todo fosse fazendo esse refino, até chegar na nossa consciência. Nossos órgãos sexuais são como uma refinaria. Não foram feitos apenas para reprodução ou satisfação sexual. No ato sexual, podemos realizar a transmutação sexual. Na conexão sexual, podemos refinar a energia sexual bruta e desejosa do impulso sexual para aumentar o nível de consciência, impedindo que o desejo desenfreado siga satisfazendo-se, sem desperdiçar energia através do orgasmo primitivo. É dever daqueles que querem evoluir manter-se no ato sexual sem o espasmo. A prática da transmutação sexual era velada até pouco tempo atrás. O estudo da bipolarização dessa energia em nosso corpo foi estudada por muitos povos. Essa energia sobe através do par de cordões nervosos que formam um 8. A energia, a direita e a esquerda da espinha dorsal, que simbolicamente é trazido através do símbolo do caduceu de Mercúrio, com as asas do espírito sempre abertas. Aqui é importante esclarecer esse 8, Lincoln, né, para as pessoas, porque tem-se um olhar muito fantasioso do 8 do simbolismo da eternidade. Então as pessoas olham muito para essa questão do 8, do simbolismo da eternidade. Mas tá, por que um símbolo da eternidade o 8? Porque é a própria mente. Então ela pega o quê? Pega aqui, passa pelo coração e sexo. E nós estamos sempre nessa eternidade, não saímos disso. Então o símbolo realmente do 8, ele remete a essa questão sexual. E quando você fala desses dois cordões, que é o Ida e o Pingala, então eles fazem essa... É como se fossem dois canais, dois tubos, que eles saem dos órgãos sexuais, cruzam pelo coração e vêm até o cérebro. Aí eu posso dizer assim que se não transmuto, esses canais eles estão trancados, eles não funcionam.
Então esse 8, ele está nessa eternidade de reprodução. Então ele não está funcionando como realmente deveria funcionar. Exato. Aí quando eu faço a transmutação, aí esses canais eles se abrem. Aí ele começa a subir pela nossa coluna. Por isso trago aqui o símbolo também do candeeiro de Mercúrio, que quando eu vou fazendo essa sublimação, aliás, essa transmutação, ele abre as asas do espírito. Então, o candeeiro de Mercúrio ele tem essa simbologia. Então, o mencionado par de cordões é de natureza semi-etérica, semifísica. Então, isso quer dizer o quê? Que ele não é visível aos nossos olhos e também pelo microscópio também não é possível se observar. São conhecidos com os nomes sânscritos de Ida e Pingala. Pingala é positivo, seja masculino, e Ida é negativo, feminino. Por indução elétrica, a energia atinge o cóccix e sobe pelo canal Sushumna, localizado no centro da coluna vertebral, despertando e subindo uma terceira e maravilhosa força, o fogo do amor. Então aí nós começamos a adentrar nessa parte da coluna vertebral, que é onde vai ascendendo cânone por cânone, até chegar aos 33, que simbolicamente lá, o Cristo chegou até o grau 33, que os 33 anos dele, que é onde ele se tornou quem ele se tornou, o próprio Cristo, o Cristo vivo. A energia sexual é a manifestação da tríade: superego, que é o pai, o ego, a mãe, e o id, o filho. Sendo Pingala o masculino, Ida o feminino e Sushumna o filho. Da união dos três cordões sobe a energia sexual transmutada, transformando-se em consciência, gestando aos poucos o filho, o nascido de uma virgem. Essa energia, quando transmutada, é transformada em consciência, transmutando-se aos poucos o id com o fogo do ego e alcançando o superego com os méritos do coração. Que também é importante a gente dar uma tônica aqui nesses méritos do coração. Porque não adianta só eu ficar fazendo transmutação sexual, mas as minhas atitudes elas não serem coerentes com aquilo que eu estou buscando. Então, quando se fala assim de méritos do coração, é porque tudo que eu penso, falo e também, claro, minhas ações, eles é como se gravassem cenas que ao fazer esse 8, passar pelo coração, o coração sabe. Então não tem como enganar o coração, ele sabe. Então ele faz essa leitura e diz: você não está pronto. E não vai liberar, ou seja, as virtudes em si no ser humano, enquanto não ajustar aqui. Justamente porque se eu só fizer a transmutação sexual, eu vou fortalecer essas identidades dentro de mim, vou fortalecer esses ids, eu não vou eliminá-los. Então é o trabalho dos 3 fatores mencionados também anteriormente. Porque daí funciona ao contrário daquilo que eu estou buscando, porque daí ao invés de eu melhorar, eu acabo fortificando Um aspecto negativo, infra. Sim, piora a minha situação nesse sentido. Não há subida ou transformação da energia do id sem a flama ardente do fogo sexual, que maravilhosamente sobe com imensa alegria pelo canal central, pelas 33 simbólicas vértebras da espinha dorsal. Todo homem e toda mulher devem transmutar energia sexual e não gastá-la de forma depravada. O bem-estar físico, mental, social e espiritual depende da manifestação e reestruturação da catexe ligada. A catexe ligada depende do nível de energia sexual. A manifestação dessa energia criadora é dirigida pela mãe, ou seja, pelo ego. E essa flama energética divina sobe serpenteando pela coluna, gestando o filho através da própria energia.
lapidando-se e nascendo de si mesmo. Ou seja, por isso é nascido de uma virgem. Até aqui eu coloquei da catequese ligada, quanto mais transmutação eu tenho, quanto mais energia eu tenho, vamos até um termo bem popular, eu fico ligado. Ou seja, eu fico consciente, eu fico no presente. Quanto menos energia, a pessoa chama a pessoa pelo nome da pessoa. E quem tem energia está sempre ligado. Legal. Então pergunto, qual é a senda por onde tens andado? Descansa sua existência na vida mundana? Segue-se escondendo de si mesmo? O que te perturba? Outro tem valor para você? Então são perguntas que o propósito é de instigá-los. Que caminhos que eu estou tomando? Para onde eu estou indo? Estou descansando essa minha existência realmente nos prazeres, nas coisas boas da vida? Boas, entre aspas. Porque nesse mesmo processo de eu estar vivenciando os prazeres, eu estou também me escondendo. E o que me perturba para eu estar me escondendo? É porque daí eu queria uma persona, né, uma personalidade em cima disso, para viver um faz de conta. E daí tem que sustentar todas as coisas que essa personalidade se alimenta. E não tem autenticidade nenhuma. Exato. E o outro tem valor para você? Ou seja, enquanto eu estou usufruindo de um prazer, se está sendo prazeroso porque eu estou causando dor para alguém. Então esse outro para mim ele não tem valor. Até o momento de eu começar a perceber. Sim. Desvalorizo o outro, quem que eu estou desvalorizando? Eu mesmo. Sei que a vida se transforma num deserto quando resolvemos trilhar o caminho da perfeição. Porém, um dia teremos que nos desapegar da mãe, ou seja, da matéria, e prosseguir o caminho com o auxílio da nossa mãe divina, do ego, o qual está presente em nosso ser, sendo a mediadora e orientadora no caminho espiritual. É indispensável se reconciliar com a lei superego, para que nos mantenhamos firmes no caminho, entregando-nos à humildade e devoção para transformar a energia do id em consciência, transmutando-a e transferindo-a ao superego. Estar consciente é não pensar, é transformar o inconsciente em consciente, para poder adentrar em outras dimensões do universo. Ligo aqui também é importante essa reconciliação, como foi colocado com o Pai, ou seja, eu saio, eu entro no caos, daí eu faço essa reconciliação, que é, ou seja, todas as vezes que eu infringi, que eu não respeitei, daí eu tenho que voltar respeitando. E nessa volta, claro, para quem quiser voltar, porque não é obrigatório, eu preciso transformar esse inconsciente, ou seja, as experiências que eu vivi, em sabedoria. E aí a importância de eu entrar consciente nisso e fazer esse resgate. Porque de alguma forma a gente vai ter que entrar aí. Ou eu entro consciente e resgato e saio dessa roda de samsara, ou eu vou entrar numa involução e vou ter que sofrer tudo aquilo que outrora eu fiz. Só que daí de maneira inconsciente, com as leis em cima, né? As leis cobrando. Então, essa é a senda que a gente tem que olhar e enfrentar, corrigir e mudar. Sim. Somos macroespermas enquanto não transmutamos energia sexual.
somos incapazes de realizar uma concepção devido à falta de energia para chegar até o final do processo interno e atingir o óvulo. Com certeza conhecemos milhares de espermas que morrem pelo caminho. Se praticarmos a transmutação sexual, possuiremos potencial para fazer uma nova concepção e nos colocamos à frente de milhares de outros. Observe a sua cabeça e sua coluna vertebral. Se unirmos os dois hemisférios, que seria não pensar, estamos aptos e prontos para fecundar em outras esferas. Com a prática da morte mística, abandonamos a nossa cauda, a coluna vertebral. Adentramos dessa forma em uma nova realidade no superego. A coluna representa a cauda do esperma, que é o it. Nossos desejos. Ela deve ser utilizada como energia de condução para atingir o ego, o óvulo. A união dos dois hemisférios, não pensar, é a concepção em si. Abandonamos a cauda para adentrar em um novo mundo, mas agora como um ser consciente. Então é importante a gente trazer aqui também que todo esse trabalho, então eu vou transmutando essa energia, eu vou pegar a ideia da cauda aqui, coloquei do esperma, energizando essa coluna vertebral. Quando atingir esses 33 graus aqui, eu abandono essa cauda e faço uma nova concepção. Porque, claro, não é a nossa intenção aqui de entrar em novos planos, porque nós estamos trabalhando aqui ainda. Então, nós estamos todo um trabalho aqui que a gente sabe que ele é árduo a se fazer. Mas eu faço uma nova concepção, ou seja, eu vou entrar em uma outra esfera de conhecimento. Porque daí, claro, não vamos querer adentrar numa coisa que é desconhecida. Vamos trabalhar os aspectos e os conhecimentos que nós temos aqui. Já é bastante. Já é bastante. Então, para a gente adentrar e criar essa energia para adentrar em novos planos. Então, Nico, nós vamos encerrar esse capítulo, ou seja, essa parte do capítulo do ego por aqui. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Meu muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado por nos acompanhar nesses estudos e até o próximo vídeo.